Seu exame mostrou LDL alto. Você entrou no consultório preocupado. O médico olhou o número, fez uma conta rápida e disse assim: precisamos começar uma estatina. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz nessa conversa. Qual é exatamente a sua probabilidade de ter um infarto? E quanto esse medicamento reduz essa probabilidade em números reais? Porque dizer que um remédio reduz o risco em 54% parece extraordinário. Agora, dizer que a diferença foi de menos de meio ponto percentual conta uma história bastante diferente. Os dois números podem estar matematicamente corretos. A diferença está na forma como são apresentados. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como risco relativo, risco absoluto, scores de cálcio e saúde metabólica podem mudar completamente a maneira como você enxerga o seu colesterol. Eu já quero deixar uma coisa muito clara. Este vídeo não é uma recomendação para você interromper medicamento algum. É uma recomendação para você parar de aceitar decisões automáticas sobre a sua saúde. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui agora no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdos que quase ninguém está discutindo desta maneira. Ative também o sininho para receber as notificações e te convido a me seguir lá no Instagram. Você me encontra com @lua.ferrari. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e dieta carnívora e vivo, por opção, o estilo de vida carnívoro há quase 6 anos. Ao longo desse tempo, eu aprendi que um exame não deve ser ignorado, mas também não deve ser interpretado sozinho. Principalmente quando estamos falando de colesterol, quando estamos falando de estatinas e quando estamos falando de risco cardiovascular. O primeiro ponto é que nem todo médico que prescreve uma estatina está mentindo para você. Essa acusação seria injusta e simplista. A maioria está seguindo diretrizes, tentando reduzir riscos e trabalhando dentro daquilo que aprendeu. O problema começa quando uma diretriz vira piloto automático. LDL alto, receita. Colesterol total alto, receita. Sem investigar o contexto, sem calcular o risco real, sem explicar a diferença entre prevenção primária e prevenção secundária, sem conversar sobre benefícios absolutos, possíveis efeitos adversos e alternativas. O problema não é a existência da estatina. O problema é tratar todas as pessoas como se fossem o mesmo paciente. Uma pessoa que já sofreu um infarto, que teve um AVC, que colocou um stent ou que possui doença aterosclerótica documentada, não está na mesma situação de uma pessoa saudável, ativa, metabolicamente estável que descobriu um LDL elevado em um exame de rotina. No primeiro caso, estamos falando de prevenção secundária. O risco inicial já é alto e o benefício absoluto de um tratamento pode ser muito mais relevante. No segundo caso, estamos falando de prevenção primária. A pessoa nunca teve um evento cardiovascular. Nesse cenário, o benefício individual depende muito mais do risco que ela apresentava antes de começar o medicamento. Vamos usar o estudo Júpiter, que é um dos estudos mais famosos sobre estatinas. Ele avaliou quase 18 mil pessoas consideradas aparentemente saudáveis, com LDL abaixo de 130, mas com a proteína C reativa elevada. Metade recebeu estatina e a outra metade recebeu placebo. Durante o acompanhamento mediano de 1,9 anos, 31 pessoas no grupo do medicamento tiveram infarto. No grupo placebo, foram 68. Quando os pesquisadores compararam proporcionalmente os dois grupos, chegaram a uma redução relativa de aproximadamente 54% nos infartos. 54% parece uma revolução, né? Mas agora observe o risco absoluto. Aproximadamente 0,35% das pessoas que receberam o medicamento tiveram infarto, contra cerca de 0,76% no grupo placebo. A diferença absoluta foi de aproximadamente 0,41 ponto percentual. Isso significa que o medicamento não funcionou, Lua? Não, não é isso que eu estou dizendo. Houve uma diferença entre os grupos. Mas significa que a pessoa precisa conhecer os dois números antes de decidir. Porque dizer apenas reduziu 54% pode criar a impressão de que 54 em cada 100 pessoas seriam salvas. E não foi isso que aconteceu.
A estatística não precisa mentir. Basta escolher qual parte dela será mostrada. O próprio estudo Júpiter também encontrou mais diagnósticos de diabetes entre as pessoas que utilizaram a estatina. Isso não prova que toda pessoa que toma estatina desenvolverá diabetes, mas mostra por que benefício e risco precisam ser discutidos juntos. Não existe tratamento sem contexto. Não existe medicamento que deva ser tratado como uma vitamina inocente. E olha que não existe tanto assim essa vitamina inocente. E também não existe efeito adverso que justifique abandonar um tratamento importante sem conversar com o médico. Agora precisamos falar do LDL. O LDL não é lixo circulando no seu sangue. Ele participa do transporte de colesterol e de outras moléculas muito importantes. O colesterol é necessário para membranas celulares, produção hormonal e várias funções do organismo. Mas reconhecer essas funções não significa afirmar que uma quantidade elevada de partículas que transportam colesterol nunca participa da aterosclerose. Esse é o tipo de salto que transforma uma crítica legítima à simplificação em outra simplificação igualmente perigosa. O LDL não deve ser tratado como veneno, mas também não deve receber uma absolvição automática. A pergunta correta não é apenas: meu LDL está alto? A pergunta certa é: qual é o meu risco cardiovascular completo e o que está acontecendo nas minhas artérias? É aqui que entra, por exemplo, o score de cálcio coronariano. Ele é feito por meio de uma tomografia sem contraste e procura calcificação nas artérias coronárias. Um score 0, especialmente em pessoas assintomáticas com risco baixo ou intermediário, está associado a uma probabilidade menor de eventos cardiovasculares nos anos seguintes. Por isso, o score de cálcio pode ajudar quando existe dúvida sobre começar ou não o medicamento. Mas cuidado, score 0 não é uma certidão de imortalidade. Ele não mostra toda a placa não calcificada. Não substitui investigação em quem apresenta sintomas e não apaga fatores como tabagismo, diabetes, pressão alta, histórico familiar importante ou hipercolesterolemia familiar. Ele é uma peça do quebra-cabeça, uma peça valiosíssima, mas ainda assim uma peça. A própria diretriz americana de 2026 recomenda considerar o score de cálcio em homens acima de 40 anos e mulheres acima de 45 anos, quando o risco calculado está em uma faixa limítrofe ou intermediária. A diretriz também recomenda medir lipoproteína A pelo menos uma vez na vida adulta e considera a ApoB útil em alguns contextos. Isso mostra que até as diretrizes reconhecem algo básico. Colesterol não deveria ser interpretado olhando apenas uma linha do exame. E aqui está algo que quase ninguém conecta ao colesterol: o ambiente metabólico no qual essas partículas circulam. Eu quero saber como estão seus triglicerídeos, seu HDL, sua glicemia, sua insulina de jejum, sua hemoglobina glicada, sua pressão arterial, sua circunferência abdominal, sua proteína C reativa, seu sono, seu nível de atividade física, seu estresse, seu consumo de álcool, seu tabagismo, sua lipoproteína A, seu histórico familiar. Uma relação alta entre triglicerídeos e HDL aparece associada à resistência à insulina e maior risco cardiovascular em diferentes estudos. Isso não transforma a relação triglicerídeos-HDL em substituta do LDL ou da ApoB, mas ignorar essa relação também é um erro. O mesmo vale para a hiperinsulinemia, que é a insulina alta. Uma pessoa pode apresentar uma glicemia de jejum aparentemente normal durante anos, enquanto o pâncreas produz uma quantidade cada vez maior de insulina para manter aquela glicose controlada. O exame pode parecer bonito, enquanto o metabolismo trabalha dobrado nos bastidores. Existe ainda uma estrutura pouco conhecida, chamada glicocálix. Imagine uma camada microscópica parecida com um tapete delicado revestindo internamente os vasos sanguíneos. Ela ajuda a proteger o endotélio, participa da regulação vascular e dificulta também a adesão inadequada de células e ativação da coagulação. Estudos em humanos mostraram que a hiperglicemia aguda
pode reduzir essa proteção e coincidir ali com disfunção endotelial e ativação da coagulação. O que é que isso significa? Significa que comer uma sobremesa provoca automaticamente um infarto? Claro que não. Não vamos trocar ciência por teatro aqui. Significa que repetir picos glicêmicos, manter uma glicemia elevada, uma pressão alta, uma inflamação, resistência à insulina, não é uma brincadeira. A parede da artéria não é um cano de cozinha no qual a gordura do bife simplesmente gruda ali. A aterosclerose envolve partículas, endotélio, inflamação, metabolismo, coagulação, pressão arterial, genética e tempo. É muito mais complexo do que comer gordura e entupiu. Agora vamos trazer isso para uma alimentação low carb, cetogênica e carnívora. A restrição de carboidratos frequentemente reduz triglicerídeos, aumenta HDL, melhora a glicemia, reduz insulina e ajuda no controle de peso e da pressão arterial. Em muitas pessoas, isso transforma profundamente o contexto metabólico. Mas eu não escondo a informação porque ela não combina com a narrativa. Em algumas pessoas, principalmente nas mais magras, mais ativas e com baixo consumo de carboidratos, o LDL pode subir bastante. Isso acontece. E a resposta responsável não é entrar em pânico automaticamente. Também não é dizer que o LDL deixou de existir porque os triglicerídeos estão bem baixos. A resposta é investigar. Como estava o LDL antes? Quanto subiu? Como está a ApoB? Existe lipoproteína A elevada? Existe histórico familiar de infarto precoce? Como estão os marcadores metabólicos? A pessoa possui sintomas? Qual é a idade? Existe indicação para scores de cálcio ou outro exame de imagem? Como está a pressão arterial? Existe tabagismo? Existe alcoolismo? O padrão alimentar é realmente baseado em carne, ovos e comidas de verdade? Ou a pessoa apenas retirou o pão e passou a viver de muito queijo, muita manteiga e muito café? Dieta carnívora não é licença para abandonar acompanhamento. É uma ferramenta alimentar poderosa. E ferramentas poderosas precisam ser bem utilizadas. Na prática, o que uma alimentação baseada em proteína animal e com redução importante de carboidratos pode fazer é atacar fatores metabólicos que frequentemente acompanham o risco cardiovascular. Ela pode aumentar a saciedade, facilitar a perda de gordura visceral, reduzir beliscos, diminuir a exposição constante à glicose e ajudar a pessoa a sair de uma dependência alimentar que mantinha insulina e triglicerídeos elevados. Mas existe adaptação. Existem pessoas que chegam muito inflamadas, medicadas, com diabetes, pressão alta, fígado gorduroso ou décadas de alimentação rica em carboidratos. Nem todo mundo precisa sair da alimentação convencional diretamente para carne, água e sal. E é exatamente por isso que eu estruturei o catabolismo. São 8 semanas em que a pessoa passa por uma redução progressiva dos carboidratos, começa pela low carb, avança para a cetogênica e conhece a carnívora de maneira orientada. Não porque esse seja o único caminho possível, mas porque é um caminho que facilita a adaptação para quem precisa de estrutura. Durante esse processo, a pessoa aprende a observar fome, saciedade, sintomas e marcadores metabólicos. Essa é a jornada que eu estruturei no catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura, inteligente e progressiva. Então, o link está aqui na descrição do vídeo para você conhecer melhor e fazer parte. Então, o que você deve fazer quando recebe um exame com LDL alto? Primeiro, não entre em pânico. Segundo, não jogue o exame na gaveta porque alguém na internet disse que LDL não importa. Terceiro, descubra se você está em prevenção primária ou secundária. Quarto, peça que o benefício esperado seja explicado em risco absoluto e não apenas em risco relativo. Quinto, analise o contexto. Triglicerídeos, HDL, ApoB, lipoproteína A, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, insulina de jejum, pressão arterial, inflamação, tabagismo, composição corporal e histórico familiar. Sexto, converse sobre a utilidade de exames de imagem quando realmente houver indicação. E sétimo, nunca suspenda uma estatina abruptamente por causa de um vídeo, principalmente se você já sofreu um evento cardiovascular ou possui doença documentada. O objetivo deste conteúdo não é substituir seu médico,
é fazer você chegar à consulta com perguntas melhores. Agora, eu quero ouvir você. Você toma ou já tomou estatina? O seu médico explicou a diferença entre risco relativo e risco absoluto? Alguém avaliou sua insulina de jejum, triglicerídeos, HDL, ApoB, lipoproteína A ou score de cálcio antes de definir sua conduta? E se você faz low carb cetogênica ou carnívora, o que aconteceu com o seu colesterol depois da mudança? Escreva aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outra pessoa que está assustada, perdida ou tomando uma decisão sem compreender os próprios exames. Eu leio os comentários e respondo sempre que possível. Curta esse vídeo se ele te ajudou a enxergar o colesterol de uma maneira mais completa. A sua curtida mostra ao YouTube que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas que receberam uma receita, mas não receberam uma explicação. Compartilhe com aquela pessoa que saiu do consultório dizendo apenas: meu colesterol deu alto e agora eu vou tomar remédio para o resto da vida. Se você ainda não me segue no Instagram, eu estou te esperando por lá, @lua.ferrari, porque lá todos os dias eu compartilho conteúdo sobre saúde metabólica, low carb, cetogênica e dieta carnívora. E guarde essa reflexão. Um número isolado pode iniciar uma investigação, mas nunca deveria encerrar o raciocínio. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.